Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. E na aula de hoje nós vamos dar sequência no passo a passo da bolsa mochila em formato de coelhinho. Como eu prometi no final da aula passada, então voltei aqui hoje já com as 37 carreiras de ponto sobre ponto feitas. Então eu marquei aqui a primeira carreira, onde eu comecei a fazer ponto sobre ponto, para ficar mais fácil de eu contar quando chegasse na carreira 37. Então, tô com as 37 carreiras prontas. Nesse ponto aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a peça ao meio. Eu tinha deixado marcado aqui com os dois verdinhos para dobrar dessa forma aqui, dobrar, deixando esses aqui como sendo a metade, mas eu preciso que a linha onde a gente está trabalhando fique para a parte de trás. Então, basicamente, isso aqui não adiantou de nada. Até vou tirar eles daqui. Eu achei que daria certo para eu dobrar dessa forma, mas como eu preciso que fique atrás, então não vai funcionar. Então, vou dobrar aqui minha peça ao meio e vou deixar aqui a linha para a parte de trás. Dobrei ao meio. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer as marcações onde vão ficar os espaços para a gente passar o cordão que vai fechar a bolsa. Então, quantos desses espaços a gente vai ter? A gente vai ter 7 espaços no total, na bolsa inteira. Vão ser 3 aqui na parte da frente e 4 na parte de trás. Como que eu faço para fazer essas marcações? É em qualquer lugar? Não é em qualquer lugar. O primeiro deles, que vai ser o do meio da frente, ele vai ter que ficar bem centralizado na peça. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar aqui uma régua, uma fita métrica e medir, né? Então, aqui deu 42 centímetros, então a metade vai estar no 20 centímetros. Posso fazer dessa forma. Ou ainda, posso pegar, dobrar ao meio aqui de volta e ver bem certinho aqui aonde que ficou a metade. Então, a metade ficou nesse ponto aqui. Volto para cá. Se eu for pegar minha fita métrica aqui, lá, ó, no 20 centímetros e meio, então, tá certinho centralizado na metade. Como que eu vou fazer as marcações agora? Então, eu vou pegar aqui, esse aqui, então, é o ponto central. Nossas marcações, nossas 7 marcações vão ter, os espacinhos vão ter 3 pontos de distância. Então, eu vou marcar aqui os 3 pontos juntos. Então, só para eu ter certeza aqui dessa marcação. Pronto, marquei o primeiro. Os 3 pontinhos estão aqui abracados pelo meu marcador, ó. 1, 2, 3. Ele passa nos 3. Agora, os outros. Bom, os outros 6, a gente vai... Agora, não precisa medir com régua, nada. Agora, a gente vai contar pontos para fazer essas outras marcações. Então, a marcação central eu já fiz. Os outros eu vou fazer a marcação a partir desses aqui. Então, por que que eu fiz aqueles 2 últimos aumentos lá na carreira 18? Eu fiz para ficar com 126 pontos na volta toda. Por quê? Como eu vou ter 7 marcações, 126 é o número que eu consigo dividir por 7, vai dar 18. Se cada espaço vai ter 3 pontos, vai ficar com 3 pontos o espaço, para eu chegar no próximo, eu vou contar a partir daqui 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, os próximos 3 aqui vão ser o meu próximo espaço. Então, vou marcar eles aqui como o próximo marcador. Continuo da mesma forma até colocar todos os outros 5 marcadores. Então, já tenho 2, vou marcar mais 5. Então, vou de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Os próximos 3 aqui vão ser o espaço. Marquei eles. E sigo dessa forma até colocar todos os marcadores. Vou colocar os meus e já retorno. Cheguei aqui na parte de trás. Como o ponto 15 deu bem certinho aqui no anteúltimo ponto, eu desmanchei um ponto da última carreira. Para eu ficar no lugar certo aqui para eu poder marcar. Senão não daria certo o início ali da minha carreira. Coloquei o último marcador e só para a gente ter certeza, vamos contar aqui o que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Bem certinho a distribuição dos marcadores. Então, eu deixei aqui marcado em vermelho o que vai ser da parte da frente, né? Então, se a gente dobra aqui de novo ao meio, então, a gente tem o ponto central, mais 2 marcadores na frente, 3 marcações, e 4 marcações na parte de trás. Bom, e agora nós podemos começar a carreira número 56. Então, esse aqui, então, tinha sido o meu marcador do último ponto da outra carreira. Como eu comentei, eu acabei desmanchando um ponto para ficar certinho aqui a questão dos intervalos. Então, vou colocar minha agulha aqui e eu vou começar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou pular esses 3 pontos que eu marquei. Então, vou pular esse e esse aqui, entro com a agulha no próximo. A partir daqui, eu vou fazer 15 pontos baixos. Vou fazer os pontos do intervalo. 1, 2, 3. Não vou colocar marcador aqui, que eu vou lembrar que a primeira correntinha foi o primeiro ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faço novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pulo os 3 pontos que eu marquei aqui, que é o nosso intervalo, e vou para o próximo e faço novamente 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, apesar de ser o central, a sequência é a mesma. 3 correntinhas, pula 3 pontos da base e faz 15 pontos baixos. Então, a gente vai repetir isso mais 5 vezes. Já foi feito 2, mais 5 vezes até finalizar a carreira. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei, então, a minha carreira 56. Eu continuo com 126 pontos, porque eu tô contando cada uma das 3 correntes como um ponto também. Esses marcadores verdes eu vou tirar, eu vou deixar apenas o marcador vermelho para eu lembrar qual que é a abertura da frente. Então, todos esses outros eu posso tirar já utilizei eles para fazer os espaços. Então, já tenho espaços em todos eles. Eu posso tirar para eles não ficarem incomodando aqui, realmente, na hora da gente tecer. Então, nós vamos iniciar agora a carreira 57. Da carreira 57 até a carreira 60, por 4 carreiras, são as últimas 4 carreiras da parte do saco da bolsa mesmo, da mochila, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas 4 carreiras vai ter 126 pontos também. Então, isso vai fazer que a gente precise colocar dentro de cada abertura
3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui eu já acho importante marcar o primeiro ponto de volta. E nos outros 15, um ponto para cada. Então, a gente vai fazer na volta toda, nos espacinhos, 3 pontos baixos, e nos 15 pontos baixos que a gente tinha tecido, um ponto baixo para cada um deles. Chegando no final, aqui onde é que eu tenho o marcador, a gente vai estar com 126 pontos. Feito isso, faço mais as carreiras 58, 59 e 60, apenas de ponto sobre ponto. Um detalhe importante que eu preciso comentar com vocês aqui, que como essa é uma peça grande, eu já estou no terceiro novelo de linha. Esse terceiro novelo vai sobrar um pouco, mas então foram 2 novelos inteiros e mais um tanto do terceiro novelo. Vai quase todo o terceiro novelo, mas vai sobrar um pouquinho. Então, só para vocês, quando estiverem fazendo, já comprarem 3 novelos iguais do mesmo lote, para depois não ficar com diferença de tom entre uma parte e outra da nossa peça. Então, fiz aqui 3 pontos no intervalo e vou continuar tecendo meus pontos até chegar a um total de 126 lá onde a gente deixou o marcador. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei aqui a carreira número 60, fiz as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto, com 26 pontos baixos em cada uma delas. Agora, nessa parte aqui, a gente vai parar e nós vamos colocar o cordão e amarrar a bolsa. Então, aqui eu vou iniciar colocando pela abertura da frente central, essa que eu deixei com o marcador. Então, vou pegar a minha cordinha e vou ir passando de um por um dos espaços, dos buracos que eu deixei. Terminei de passar, agora eu vou puxar para fechar. E aqui eu já ajusto ele também. Então, agora esse marcador eu posso tirar daqui. Então, ó, a gente pode amarrar ele aqui já. Fica dessa forma. Agora, aqui, a gente vai começar a trabalhar a aba que fecha a mochila. Essa aba, a gente vai trabalhar direto, a gente não vai arrematar o fio e pegar a linha nova, a gente vai continuar com a mesma que está. E eu preciso, então, que essa linha, para eu começar a trabalhar a aba, que ela fique aqui no cantinho. Nesse caso, ela tá um pouquinho para frente, não tá bem no canto. O que que eu vou fazer? Vou tirar o marcador que eu tava segurando o ponto aqui e vou desmanchar alguns pontos. E vou voltar com a minha linha para que ela fique nesse ladinho. Então, com a bolsa, com a frente virada para cima, eu vou precisar, então, que ele fique do lado direito. Se eu tiver com a bolsa virada com a parte de trás para frente, eu preciso que ela fique do lado esquerdo. Então, deixo ela bem certinha aqui. Vamos começar aqui, então, a subir a aba que vai fechar a mochila. Então, tô aqui no último ponto que eu fiz. Eu vou subir uma corrente. Eu vou virar a minha peça. E vou fazer 36 pontos baixos. Então, já desde o primeiro. 1, 2, 3, 4, e vou seguindo até completar 36 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei, então, os 36 pontos. Então, eu fiz eles
toda a parte de trás da bolsa, que depois ela vai dobrar aqui por cima para fechar. Feito isso, agora nós vamos trabalhar por 4 carreiras. Então, essa foi a primeira carreira da aba. Primeira carreira da aba com 36 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar por 4 carreiras, ponto sobre ponto. Então, 4 carreiras de vai e vem com 36 pontos baixos. Então, sempre a gente faz um ponto baixo antes de virar, vira a peça e faz os 36 pontos baixos. Então, vão ser 4 carreiras iguais. Então, quando eu vou fazer as minhas aqui, quando eu tiver com a carreira número 5 concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 5 concluída, faço uma correntinha e viro a peça. Então, continuo ainda com 36 pontos baixos. A partir dessa carreira número 6, nós vamos começar a fazer algumas diminuições. Então, nessa carreira número 6, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Nessa peça, como eu estou trabalhando carreiras de ida e volta, eu vou fazer aquela diminuição tradicional. Então, vou passar no primeiro ponto, pego uma laçada, vou no próximo ponto, pego mais uma laçada, fiquei com 3, pego uma linha nova e arremato os 3 de uma vez só. Fiz a minha primeira diminuição. Faço novamente 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais uma diminuição. Entrei no primeiro ponto, puxei uma laçada. Entrei no segundo ponto, puxei mais uma laçada, arrematei as 3 de uma vez só. Segunda diminuição. Vou fazer mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, mais uma diminuição. Laçada no primeiro, laçada no segundo, arremato as 3 de uma só vez. E para finalizar a carreira, mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha, viro. Então, terminei a carreira número 6, agora com 33 pontos baixos. Carreira número 7. Vou iniciar fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sequência, uma diminuição. Uma laçada pelo primeiro ponto, uma laçada pelo segundo ponto, arremato as 3. Faço 7 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Próximos 2, passo uma laçada por cada e arremato as 3. Fiz mais uma diminuição. Vou fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na sequência, uma diminuição. Laçada no primeiro, laçada no segundo, arremato tudo junto. E finalizo a carreira fazendo mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não posso esquecer da corrente antes de virar. Terminei então essa carreira número 7 com 30 pontos baixos. Carreira número 8 agora. Vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Faço na sequência uma diminuição. Mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sequência, uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sequência, uma diminuição. E finalizo a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma corrente. Então, temos agora, na carreira número 8, um total de 27 pontos baixos. Vou virar a minha peça mais uma vez. E agora, da carreira número 9 até a carreira número 16, nós vamos fazer ponto sobre ponto apenas. Então, essas 8 carreiras que eu vou fazer na sequência, cada uma delas vai ter 27 pontos baixos também. Então, faço os 27 pontos baixos, faço uma correntinha e viro. Sempre cuidar para não esquecer da correntinha. Eu vou fazer as minhas 8 carreiras aqui. Assim que a carreira número 16 estiver concluída, eu retorno com vocês. Estou terminando aqui a carreira número 16, que é a nossa 8ª carreira de repetições, de 27 pontos baixos em cada uma delas. E só mostrar aqui para vocês, então, como que eu fiz para facilitar a minha contagem de pontos. Na primeira carreira que eu fiz, eu coloquei um marcador, que daí fica mais fácil de contar. Como são carreiras de ida e volta, a cada 2 carreiras ele dá essa marcação. Então, 2, 4, 6, 8 carreiras. Terminei as 8 de repetições. Posso tirar aqui no momento. Vou fazer uma correntinha, vou virar e vou começar agora a carreira número 17. A carreira número 17, eu vou iniciar fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nos próximos 2 aqui, vou fazer uma diminuição. Passo uma laçada por um, uma laçada pelo outro e arremato as duas. Vou fazer isso mais 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nos próximos 2, uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Nos próximos 2, uma diminuição. E finalizo a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Terminei a carreira número 17, agora com 24 pontos baixos. Vou fazer uma corrente e vou virar. Agora, da carreira 18 até a carreira número 20, por 3 carreiras, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto novamente. Então, como que eu fiz ali para marcar? Quando eu iniciei a carreira, eu coloquei o marcador aqui na parte de baixo do primeiro ponto, que daí facilita na hora de eu fazer essa contagem das carreiras para lembrar quantas que eu fiz, não precisar ficar me preocupando. Então, agora são 3 carreiras de ponto sobre ponto, 3 carreiras com 24 pontos baixos, né? Eu acho que eu falei 20, não. A gente tem 24 pontos baixos agora. Então, nós vamos trabalhar por 3 carreiras, 24 pontos baixos. Vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e já retorno com vocês.
Terminei a carreira 20, que foi a minha terceira carreira de ponto sobre ponto, para a carreira número 21 agora. Então, eu vou fazer uma corrente, vou virar a peça e vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Nos próximos 2, uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Nos próximos 2, uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Nos próximos 2, uma diminuição. 1, 2, 3. Eu aqui, para falar a verdade, para não encerrar ele diferente das outras carreiras, então eu fiz 3, vou fazer a minha diminuição e vou finalizar com um ponto baixo, só para ele ficar igual as outras finalizações de carreira, tá? Mas senão seriam 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, carreira 21 pronta, temos agora 20 pontos baixos. Fiz uma corrente, virei a peça. Na carreira 22 agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, ou seja, a carreira 22 também vai ter 20 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira número 22, faço uma corrente e viro. Carreira número 23 agora. Na carreira número 23, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Aqui novamente, então eu vou fazer 1, 2 pontos, vou fazer a minha diminuição e finalizar com um ponto baixo. Carreira número 23 concluída, temos 16 pontos baixos. Fiz a correntinha, virei. Carreira 24, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, no próximo, uma diminuição. 1, 2, nos próximos, uma diminuição. 1, 2, nos próximos, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição e finalizo com um ponto baixo. Faço uma correntinha e viro. Então, nesse aqui, a gente finalizou essa carreira número 24 agora com 12 pontos baixos. Carreira número 25, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, por 4 vezes também. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Aqui não tem muito o que fazer, não. Um ponto baixo e uma diminuição. E a gente finaliza, então, essa carreira número 25 com 8 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, vou virar. Nessa carreira 26, agora eu vou pular, simplesmente eu vou pular o primeiro ponto. No segundo e terceiro,
faço uma diminuição. No quarto e quinto pontos, segunda diminuição. Sexto e sétimo pontos, mais uma diminuição. E vou no último ponto aqui, e eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. E aqui, então, eu posso cortar a minha linha. Finalizei a parte da aba que fecha a mochila. Finalizei mais ou menos. Eu vou fazer ainda um acabamento aqui em volta desses pontos, pelo lado direito. Então, vou virar dessa forma aqui. Vou pegar a mesma linha marronzinha, bege. Vou fazer uma laçadinha inicial com esse fio. E vou colocar ele aqui no pezinho do primeiro ponto que eu fiz, que eu comecei a fazer a aba. E vou prender aqui com um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos que eu tenho aqui. Então, só para a gente ir fazendo um acabamento mesmo. Se você quiser dar um destaque, alguma coisa, pode fazer essa carreira de pontos baixos aqui numa outra cor. Eu quero que ele fique um pouquinho mais neutro mesmo, então eu vou deixar essa carreira na mesma cor que eu teci o restante da bolsa. Então, às vezes, está fazendo uma bolsa que é específica para uma menina, usa um rosinha aqui para fazer esse acabamento, alguma coisa nesse sentido. E vou fazendo ali um ponto em cada um deles. Um ponto para cada carreira. Simplesmente pontos baixos aqui para o acabamento. Vamos vendo como que vai ficar. Não, tá ficando certinho. Aqui a gente tá chegando, então, no final, na última carreira que a gente fez. Nesse ponto aqui, uma carreira antes, no caso, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, só para dar uma arredondada no canto. No outro aqui também, 2 pontos baixos. Então, só para eu dar uma arredondadinha aqui no canto dessa aba. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos, né? Então, eu vou fazer... Tá certo que aqui a gente vai fazer alguns pontinhos meio aleatórios. Esse aqui é o ponto central. Então, nesse ponto central aqui, vou fazer um ponto baixo, vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Deixa eu ver aqui. Isso, com 10 correntes eu consigo passar o meu botão. Se o teu botão for menor, você faz menos correntes. 10 correntinhas, volto aqui no mesmo ponto e eu vou prender com um baixíssimo e vou seguir aqui fazendo mais alguns pontos baixos. Quando eu chego aqui no canto, que foi do acabamento, faço 2 pontos baixos em um. Vou no próximo e faço 2 pontos baixos também, só para dar aquela arredondada aqui no cantinho, que nem eu fiz do outro lado. E sigo agora fazendo um ponto baixo para cada uma das carreiras. Aqui eu já vou escondendo o fio do arremate da bolsa, da aba da bolsa por baixo desses pontos baixos. Simplesmente um ponto baixo para cada carreira, até chegar lá na última carreira, na carreira onde a gente começou a aba. Olha só. É só realmente para dar esse acabamento mais bonitinho. Dar o acabamento mais bonitinho e fazer a alcinha ali de correntinhas para prender, para fechar a bolsa com o botão. Olha só, ficou bem arrematado o fiozinho ali. Depois esconder ele até o final. Quase terminando aqui já.
E só o último ponto aqui, no finalzinho, um ponto baixíssimo, corto a linha e arremato o fio. Esse fiozinho aqui depois eu escondo por entre os pontos. Então, aqui a nossa bolsa está quase pronta. Então, já fiz a bolsa, já fiz a aba. Depois eu vou costurar esse botão aqui para a gente poder prender, fechar a bolsa. Como ela é uma bolsa mochila, o que falta para a gente acabar efetivamente com ela? Com a parte da bolsa. Depois nós temos o coelhinho ainda para fazer. Falta fazer as alças para a gente poder segurar, colocar a bolsa nas costas. Então, vamos começar com isso agora. As alças, então, eu também faço com a mesma cor que eu fiz a bolsa. Então, eu vou iniciar fazendo 11 correntinhas. Fiz a laçadinha inicial, faço agora 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se bem que essas alças eu vou fazer com agulha menor para ela ficar mais firminha. Assim como eu fiz com o cordão de fechar. Então, fiz de novo a laçadinha inicial. E vou começar de novo a contagem das correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz as 11 correntinhas. A partir da segunda correntinha aqui, eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu não faço correntinha para virar. Eu vou virar e da carreira número 2 até a carreira número 6, por 5 carreiras, eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer essas minhas 5 carreiras aqui e já retorno com vocês. Lembrando que aqui a gente não faz correntinha para virar, a gente simplesmente vira e continua trabalhando. Terminei a carreira número 6, fiz as 11 carreiras de ponto sobre ponto. Vou virar a minha peça e na 7ª carreira aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar e vou fazer 5 pontos baixos. E a gente vai seguir dessa forma, virando e fazendo carreiras de 5 pontos baixos, carreiras de vai e vem, com 5 pontos baixos em cada, por um total de 114 carreiras. Então, da carreira número 7 até a carreira número 120. Então, são 114 carreiras com 5 pontos baixos em cada. Então, a gente simplesmente vai fazendo 5 pontos baixos, vira e faz 5 pontos baixos. Eu aqui já tô na 4ª carreira. Eu vou continuar fazendo as minhas carreiras de ponto sobre ponto, 5 pontos baixos em cada. Quando eu tiver terminando a carreira número 120, eu retorno com vocês. Eu vou fazer nesse tamanho, nessa quantidade de carreiras, porque eu quero essa alça com esse tamanho. Se quiser um pouquinho maior, faz algumas carreiras a mais. Se quiser ela menor, faz algumas carreiras a menos. Já retorno com vocês. Voltei aqui com vocês. Vocês podem ver que eu tô com uma cor diferente aqui, eu tô com marrom escuro. Eu comecei a tecer ali com vocês no marronzinho claro, no bege, e eu vi que a quantidade de linha que eu tinha não seria suficiente para fazer tudo. Ou seja, o terceiro novelo não é suficiente para terminar. Ele daria para terminar um lado, mas não teria linha para eu fazer a segunda parte da alça. Então, já parei com ele para eu poder terminar o trabalho aqui com vocês. Já peguei a outra cor de linha, vai combinar com a bolsa também. Depois não vou nem comprar outro novelo, vou deixar com essa aqui mesmo.
pra gente poder terminar, senão eu não conseguiria, porque não tem nada aberto nesse momento para eu poder ir comprar uma linha nova. Eu tinha falado para vocês de fazer 114 carreiras aqui com 5 pontos baixos. No fim, eu fiz apenas 94. Terminei aqui com, então, juntando as 6 iniciais que a gente tinha feito, com um total de 100 carreiras. E eu achei que ele já ficou num tamanho suficiente ali para usar de alça, por isso que eu parei. Então, aqui a gente tem, desde o início ali, deixa eu só medir aqui com vocês. 55 centímetros, então já tá num tamanho bem bom para alça. E aqui, então, a gente arremata essa pontinha de fio. Aqui eu vou deixar um pedacinho para costura. Não preciso deixar muito grande, porque é um pedacinho pequeno aqui que eu vou costurar. E arrematei. Então, uma parte está feita. Preciso fazer agora a segunda parte da alça. Então, vou pegar uma linha nova. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. E vou inserir essa linha nova aqui, aonde ficaram os outros 5 pontos quando eu iniciei a carreira número 7. Então, a carreira número 7 eu iniciei da direita para a esquerda, então eu já vou começar aqui da direita para a esquerda também, para eles ficarem no mesmo sentido, os pontos das duas alças. E vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, da mesma forma que eu fiz aqui no outro, a gente vai fazer carreiras de ida e volta, sem levantar correntes. Então, simplesmente termina, vira e continua. Seguimos, então, com as carreiras de ida e volta de 5 pontos baixos cada uma delas, até a gente completar um total de 94 carreiras, assim como a gente fez na outra alça, para elas terem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Eu vou fazer novamente as minhas aqui. Assim que eu tiver concluído, eu retorno com vocês para a gente dar sequência. Terminei aqui, então, a segunda alça. Vou cortar deixando um pedaço para costura. E arremato o ponto. Então, quase toda a alça está feita. Falta um pequeno detalhezinho ali, que é a alcinha para a gente segurar ela em cima. Peguei uma linha nova, fiz um nozinho, fiz a laçadinha inicial. E vou aqui na parte onde eu iniciei, não uso o primeiro ponto, eu vou inserir minha agulha aqui no segundo ponto. E vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou virar e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro novamente. 1, 2, 3. Sigo dessa forma por um total de 30 carreiras. Então, fazer 30 carreiras de 3 pontos baixos em cada. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Trabalhei aqui, então, por 25 carreiras apenas. Acho que 30 vai ficar um pouquinho grande, porque ela vai ser só essa alcinha pra gente segurar, pra gente pendurar ali. Então, não precisa ser tão grande assim. Então, 25 carreiras eu acho que já ficou num tamanho bacana. Então, vou cortar a linha, vou deixar um pedaço para costura. Já vou deixar um pedaço maior,
para eu costurar também na bolsa, daí não só fazer essa costura agora. Então, aqui, só vou arrematar esse pontinho. E aqui eu já vou costurar. Então, vou pegar essa ponta da linha e colocar na minha agulha de tapeçaria. Vou ajustar aqui esse ponto para ele ficar na mesma direção do outro aqui. Vou contar aqui 1, 2, no terceiro ponto eu inicio a costura. E aqui ele já vai puxar certinho, já vai se ajeitar aqui. E são 3 pontos ali que a gente tava trabalhando, a gente costura na base aqui por 3 pontos. E vai sobrar o último ponto aqui, assim como sobrou do outro lado. A gente pode dar uma reforçadinha aqui na costura para ela ficar bem firme. Passar uma segunda vez. E daí já pode arrematar esse fio. Bem costurado. A gente vem aqui e arremata. Vou fazer 2 pontinhos aqui desse arremate. Não, nem 2. Só vou passar ele aqui pro lado. Porque com ele a gente vai iniciar a costura na bolsa. Essas outras pontinhas aqui a gente só vai arrematar. Então, essas eu vou arrematar e já retorno com vocês. Já arrematei as sobrinhas de fio aqui. Agora, eu vou fazer a costura dessa parte na bolsa. Então, em que lugar na bolsa que eu vou costurar? Essa parte de cima. Então, aqui na parte de trás, eu coloquei 2 marcações. Em que lugar que eu coloquei essas marcações? Na 4ª carreira, entre meio os 2 buracos aqui da parte de trás. Nossa alça tem 10 pontos baixos. Entre os 2 buracos tinham 15. Então, eu marquei 2 para cá, 2 para cá. A minha costura vai ficar bem centralizada. Então, vou iniciar a costura aqui por esse ponto. Então, eu vou fazer costura ponto a ponto. Para cada ponto da alça, eu vou costurar um ponto na bolsa, para que a costura ela fique invisível praticamente, apesar de serem 2 cores diferentes. Vamos ver se eu consigo mostrar certinho aqui para vocês. Então, vamos iniciar aqui. O primeiro ponto ele não ficou costurado, passo mais uma vez e costurei. Olha só como que tá ficando. Tá certo que é um ponto só, mas já dá pra ver que ela vai ficar bem certinha. Então, para cada um ponto aqui da nossa bolsa. Deixa eu virar assim, que acho que fica mais fácil de ver. Aqui eu tomo um pouquinho de cuidado, porque eu já não tenho os pontos bem certinhos, porque eu fiz a outra alcinha de segurar. Mas eu vou trabalhando ponto a ponto, um ponto, cada ponto uma costura. Aqui eu tenho 2 pontos que eu posso pegar normalmente aqui por cima. E aqui eu já consigo pegar o ponto em cima novamente. Mais 2 pontinhos só para eu costurar. 1. E 2. Então, terminei a costura, agora eu só faço o arremate do fio. E a nossa alça já está bem presa aqui na bolsa. Vou fazer o arremate aqui para a parte de trás da alça, para ela ficar escondidinha.
pro arremate ficar escondidinho. Dois pontinhos de arremate e está bom. Então, aqui eu já posso cortar a minha linha. Então, a parte de cima aqui já está presa. Agora, nós precisamos costurar aqui na parte de baixo. Aqui a gente tem que cuidar para não costurar torcido, né? A gente tem que costurar que fique certinho. Aqui a gente já vai colocar um certo espaçamento. Então, já coloquei aqui as alças no lugar que eu quero. Eu contei aqui do início 17 carreiras. Deixei ela bem dobradinha no meio e coloquei ela de uma forma que o início da alça fique reto com o final do buraco ali em cima. Então, eu ajustei as duas dessa forma. O final do buraco, puxei reto até a carreira 17 aqui. E é aqui, então, que a gente vai fazer a costura. Em cada uma das alças, a gente deixou um pedacinho de linha para costurar. É esse mesmo que a gente vai utilizar. Aqui, agora, eu vou abrir a bolsa para eu conseguir colocar minha mão aqui dentro e facilitar para costurar eu não pegar do outro lado, né? Então, vou deixar marcado aqui o último ponto. 1, 2, 3, 4. Aqui que eu vou começar a costurar. Então, são 5 pontos na alça, eu vou costurar por 5 pontos na bolsa. Então, primeiro ponto, eu reforço aqui, porque nessa primeira passada ele não chegou a costurar o ponto. Pego o segundo. Deixa eu virar de um jeito que vocês consigam ver e que eu consiga costurar. Insiro no mesmo buraquinho, saio no próximo e puxo. Terceiro. Insiro no mesmo onde saiu, vou pro ponto do lado e firmo. Quarto ponto, aqui eu já vou tirar agora, que eu vou usar o último pontinho. Entro no mesmo, saio pro lado e pego o último ponto aqui para costurar. E aqui, então, está costurado. Aqui eu posso tanto arrematar pela parte de trás, como pela parte de dentro. Só vou reforçar essa última costura aqui. Esse último pontinho, deixar ele reforçado também. E aqui eu não vou costurar por dentro, eu vou costurar aqui fora, que ele fica melhor escondidinho, por serem fios de tons diferentes. Se eu tivesse um quarto novelo da linha mais clara, teriam sido... Ficaria mais fácil esses arremates ali, que seria todo de uma cor só. Mas a costura em si, ela fica invisível dessa forma ali que eu fiz. Passei por um, só para eu poder fazer mais um pontinho e ter certeza que essa linha está bem arrematada. Estando bem arrematadinha, eu corto ela. Vou costurar agora o outro lado. Então, o outro lado também eu deixei linha. Coloco na agulha de tapeçaria. E vou iniciar a costura. Então, aqui vou iniciar a costura bem aonde está o marcador. Então, vou inserir no mesmo lugar que está o marcador, já firmo o começo da costura e tiro esse marcador daqui. O primeiro ponto eu vou costurar novamente, que ali ele não firmou ainda. Então, reforço aqui no mesmo ponto a costura. No restante,
Vamos um a um. Então, segundo ponto, peguei o segundo ponto da alça, entrei no mesmo lugar onde saiu o outro, saio no ponto lateral, puxei. Entrei no terceiro ponto da alça, entro aqui no mesmo lugar onde saiu a última laçada e venho pro lado. Quarto ponto da alça, entro onde eu saí e venho pro lado. Quinto ponto da alça, entro no mesmo pontinho e venho pro lado. Reforço um pontinho nessa costura e arremato o fio aqui na parte de trás. Passei um e faço um nozinho. 2 nozinhos, bem arrematado esse fio. Já posso cortar a linha. E assim, então, as alças estão costuradas. Deixei certinho. Vamos agora colocar aqui na frente o botão. Vou amarrar aqui de novo. Vou ajustar e vou puxar a minha aba. A aba vai ficar dessa forma. Então, já tenho mais ou menos o local onde eu preciso colocar o botão. Peguei aqui, então, uma linha de costura, coloquei numa agulha normal, para a gente poder costurar, então, aqui o nosso botãozinho. Então, vou passar ela aqui por 2 pontinhos. Como é uma linha fininha que eu tô prendendo, então, vou prender ela aqui primeiro, para depois iniciar a costura. Então, é uma costura de botão normal. Vou fazer ela em X aqui, pelos buraquinhos do botão. Passo umas 4 vezes em cada direção, para que ele fique bem firme, para não soltar esse botão. 2 para um lado. Vou prender um pouquinho aqui do outro. E eu peguei uma cor de linha aqui, o mais próximo da cor do botão, para ela não ficar aparecendo. Ou eu poderia ter pego uma da cor da bolsa, para que ele ficasse confundindo com a bolsa. Então, 2 para um lado já foi. Agora, vou reforçar com mais 2 para cada lado aqui, acho que vai estar bom. Pronto. Esse aqui, eu vou virar e vou fazer o arremate aqui dentro da bolsa. Faço um nozinho bem reforçado. Para que ele não solte realmente, eu quero que fique bem firme aqui. Pronto. Arrematei. Vou virar aqui novamente e vou fechar ela de volta. E agora, eu posso fechar no botão. Então, tá feita a costura da bolsa. Deixa eu deixar um pouquinho mais alto aqui para ver inteiro. Então, aqui, como que já está a nossa bolsa. A bolsa em si, ela tá pronta. Já tá com o botão, já tá fechadinha, já tá com as alças. Então, essa é a bolsa. Ah, eu gostei dela assim, não quero fazer o coelho? Tudo bem. Ela pode ser usada como uma bolsa normal, sem o coelhinho. Eu ainda vou fazer o coelhinho, que a ideia é ser uma bolsa com o tema da Páscoa, que já é na próxima semana. Essa aula, então, já tá bem extensa.
nós precisamos fazer o coelhinho e as orelhas, que vão ficar aqui nessa parte da alça, da aba que fecha, e daí fica concluído a bolsa de coelhinho. Mas por enquanto, se você quiser uma bolsa, simplesmente uma bolsa, ela está pronta também. Então, eu vou parar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Na semana que vem, que já é a Páscoa, não consegui terminar ela antes da Páscoa, que ficou bem extensa mesmo o passo a passo. Ele é um passo a passo demorado de ser feito. Eu retorno ali com vocês para a gente fazer o coelhinho, mas a bolsa em si, a mochila, já está pronta. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim o YouTube te avisa a cada novo vídeo que eu postar. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá! Tchau, tchau!